Entra dia, sai dia, tudo a mesma porcaria, nada de novo. Mãe? Oi, filho. Onde você está? Adivinha? Na cozinha? Pra variar. Ai, que saco, tem que acordar, tem que levantar, tem que trabalhar. Ô, Vitinha, ô, rotina, viu? Bom dia, Pedro. Péssimo dia, mãe. Por que péssimo dia, filho? Um sol desse, plena sexta-feira, tem que trabalhar? Não dá pra ser um bom dia, né? Você deveria agradecer. Mas sente-se, vamos tomar um café? Café essa hora? Nem que podia ser uma cervejinha, né? Pedro, você não acha que anda abusando muito da bebida? Que nada, mãe, eu tô te enchendo. Eu só bebo socialmente, a senhora sabe? Socialmente na segunda, na terça, na quarta. A senhora esqueceu daquele antigo lema, tudo pelo social? Então... Pedro, não brinque. Depois precisaremos ter uma conversa séria sobre esse assunto. Tá, já vai ligar a matraca. Tá. Depois a gente fala, mãe. Depois. Filho, mas o que você está lendo de bom nesse jornal? Por que a senhora tá de piadinha hoje, mãe? Por acaso a senhora sonhou com patati e patatá essa noite? De bom em jornal e noticiário de TV eu nunca vejo nada. Aqui está dizendo que metade dos pacientes que se encontram na fila de transplantes, à espera de um órgão, morrem na fila. Por que a senhora acha que isso acontece? Falta conscientizar, filho. Esclarecer o nosso povo que esse é um ato de amor. Que ato de amor, coisa nenhuma. Ninguém está preocupado com isso, não. A senhora não se lembra como trataram a minha filha? Morreu no parto. Minha esposa morreu no parto da minha filha, por negligência do hospital. Ai, que saudades eu tenho dela. Ainda bem que me deixou uma filha linda, que hoje é minha única alegria nessa porcaria de vida. Procure não julgar, filho. A nossa percepção das coisas ainda é muito limitada. E ela cumpriu a sua missão. Apesar de pouca idade, foi uma boa companheira. A senhora tem razão, mas gente pobre não tem vez nessa terra, não. Quem garante que esses hospitais não vendem os órgãos dos pobres para darem aos filhos? Ou mesmo que não apressem a morte de um indigente desgraçado, só para dar os seus órgãos a um ricaço qualquer? Você está bem desinformado, filho. A doação pós-morte só pode ocorrer com autorização dos familiares do falecido. Autorização dos familiares? É. Ou aquela lei que dizia que se você não quisesse ser doador de órgãos, você tinha que colocar na sua carteira de identidade ou na sua carteira de habilitação os dizeres não doador de órgãos, porque senão você será automaticamente considerado doador? Essa lei já não existe mais. Há muito tempo foi extinta. Essa lei não existe mais? Isso é muito sério, mãe. Então é fundamental que cada um forme a sua opinião, se quer ou não quer ser doador de órgãos, para que o familiar não tenha que decidir pela pessoa. Aliás, mãe, e essa tal morte encefálica que tanto se fala, hein? Será mesmo confiável? Sei não, hein? Sem dúvida, filho. Não há possibilidade de uma recuperação quando o encéfalo está completamente lesado e provoca em pouco tempo a falência de todo o organismo. A senhora não se lembra do tio Luiz? Os médicos diagnosticaram a morte de parte do seu cérebro e, no entanto, ele está aí vivinho. É bem verdade que não consegue interagir com o mundo nem com as pessoas, mas ele está vivo. Bem lembrado, filho. Mas o que aconteceu com o seu tio Luiz foi somente a morte do córtex cerebral e não do encéfalo. Por isso que ele conseguiu viver em condições vegetativas. Condições vegetativas? E é exatamente essa confusão entre coma, estado vegetativo e morte encefálica que faz com que as pessoas que gostariam de doar os seus órgãos desistam, mas por falta de esclarecimento. Espera um pouquinho, mas agora a senhora está confundindo a minha cabeça. Quer dizer que coma, estado vegetativo e morte encefálica não é tudo a mesma coisa com nomes diferentes? Não, filho, não são a mesma coisa. E não é tão complicado assim. Deixa eu pegar aquele jornal para explicar melhor. Filho, esqueci os óculos. Lembra sua mãe? Esqueceu os óculos? E o Kiko? Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Kiko, Não vem embora, desce, não tem nada não. Pedro, olha aquele favorzinho que você me deve, hein? Vê aí. Acredito que a senhora vai pegar no ponto fraco. O que a gente não faz pelo favor, hein? Meu Deus do céu. Nossa. Não sabia disso aqui, não. Interessante. Oh. Agora explica. Além de ler, tem que explicar também? Parece complicado, mas não é. A primeira coisa que fala é que qualquer que seja o tipo de morte da pessoa, estando os órgãos saudáveis, poderão ser doadas as córneas, pele, os ossos e os rins.
porque esses órgãos podem ser retirados depois que o coração para de bater. Já outros órgãos que ele cita, como coração, pulmão, fígado e pâncreas, só terão serventia para a doação se eles forem retirados antes da parada do coração. E isso só é possível no diagnóstico de morte encefálica. E aqui confirma aquilo que a senhora falou. Muitas pessoas confundem a morte encefálica com o coma e com esse tal estado vegetativo, achando que na morte encefálica a pessoa ainda está viva, mas ela já está completamente morta. Qual que é a diferença, filho? Eu entendi a explicação. Aí está dizendo que o coma é como um sono profundo. Existe apenas a diminuição da atividade cerebral, mas a pessoa está viva e ela pode acordar a qualquer momento. Por isso que no coma não se fala em retirada de órgãos. Explica também esse estado vegetativo ou coma vegetativo. Diz que quando isso acontece, morre apenas uma parte do cérebro, que ele chama de... córtex cerebral. Morre o córtex cerebral. É aquela região do cérebro responsável pelos nossos movimentos, pelo nosso raciocínio, pela nossa interatividade com o mundo. Então, no estado vegetativo, estas funções a pessoa não tem mais. Porém, a outra parte do cérebro, que regula as funções automáticas do corpo, esta permanece viva no estado vegetativo. Por isso que a pessoa, nessas condições, ela consegue dormir, acordar, ela tem reflexos, consegue até sugar um alimento, mas vive nessas condições vegetativas, porque ela não tem a consciência. Foi exatamente isso que aconteceu com o Sr. Tio Luiz. Mãe. E no estado vegetativo também não se fala em retirada de órgãos. Fala alguma coisa sobre a morte encefálica? Fala assim, mãe. Na morte encefálica não tem mais jeito. Morreu todo o cérebro e o tronco cerebral. No cérebro não existe mais nenhuma atividade elétrica, não existe mais nenhum fluxo sanguíneo. É uma lesão irreversível, não tem volta. Em poucas horas, todo o organismo vai morrer também. Filho, e por que o coração continua batendo? Eu achei muito interessante essa explicação. Aí está dizendo que o coração tem um sistema de funcionamento autônomo, que não depende do sistema nervoso central, que já está morto. Então, quando é diagnosticada a morte encefálica, com a ajuda de medicamentos e de aparelhos que são colocados na pessoa para promover a oxigenação, é possível fazer com que o coração bata por mais algumas horas, porém, por poucas horas. E é exatamente nesse momento que a família vai precisar decidir. Ou ela autoriza a doação de órgãos, ou em pouquíssimo tempo o coração para de bater, porque ela já está clinicamente morta. Filho. E a constatação da morte encefálica é extremamente criteriosa. Tem todo o respaldo de uma equipe médica internacional e do nosso Conselho Federal de Medicina. Nesse caso de morte encefálica, como dizia aquela sua amiga, o cidadão morreu mesmo. Sim, filho. Concordo com você, que ainda temos muito medo da morte. É um assunto que não gostamos de tratar, mas temos que vencer esses temores e acreditar na espiritualidade maior. Sabe, meu filho, eu já me decidi a ser doadora de órgãos. E você? A senhora está de piadinha hoje mesmo, né? Eu já entendi que na morte encefálica a pessoa realmente morreu, mas daí ser doador de órgãos é uma distância muito grande. Aliás, dona Luzinete, me responda uma coisa. Alguém lá nessa vida me doou alguma coisa? Deus, filho, Deus nos doa o seu amor a todo instante, sem exigir nada de nós. Torço para que um dia você mude os seus conceitos. Então, peraí. Senta, fica sentadinha esperando, porque esse dia não vai chegar nunca. Filho, Aliás, vamos mudar de assunto? Filho, a doação de órgãos é um ato de puro amor. E eu acredito que somos muito mais do que essa matéria densa. E que podemos, de alguma forma, beneficiar o irmão que sofre nas filas dos transplantes. Por que não ajudá-los? Nossos mentores ficaram muito contentes com o nosso desapego. Quem? Mentores. Que mentores? Que mentores? Coisa nenhuma. Vai começar com essas alucinações de novo, mãe. Eu já falei para a senhora que não existe nada depois que a gente morre. Morreu, acabou. Só existe uma coisa. Presta atenção no barulhinho, ó. Ouviu? Matéria. É tudo que existe. Que coisa. Antes era aquela conversinha de passe. Meu filho, você precisa tomar um passe. O único passe que eu conheço é um passe de ônibus. E o meu acabou de falar nisso. E vamos mudar de prosa, tá bom? Não sei o que está acontecendo com a senhora. Ah, já sei, Ana Maria Braga está enfeitiçando a senhora. Só pode ser. Ela até fez o penteado igual a dela. Será possível que a tinta do cabelo está afetando seus neurônios? Mãe, já conversamos muito hoje. Já me estressei o suficiente para uma manhã. Tá certo? Preciso trabalhar, infelizmente. Só te peço uma coisa.
Cuida bem da minha filha Aninha para mim. Ela me parece um pouco lá. Certo, filho. Mas tome cuidado, não vai correr muito com o carro. Você já tomou várias advertências. E o que é pior, responde processo até hoje por ter deixado aquele médico manco. Ah, será possível que eu vou ter que ouvir todo isso todo dia, meu Deus do céu? Mãe, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar. Sabe, né? Tchau. 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 Tadã! Olha o sol que tá, vamos tomar uma! Nossa, olha o sol que tá lá fora, gente. Deu uma vontade de tomar aquela cerveja estupidamente gelada. Nossa, mas é uma cena incontrolável, não sei de onde está vindo. Vamos lá! Não, mas eu não posso, tenho que trabalhar. Sim, pode sim. O chefe está pegando no meu pé. Não, preciso trazer o compra dentro de casa, minha filha precisa de mim. Vamos beber! Sente uma vontade. Vamos lá! Além do mais, eu estou atrasado, Vamos lá! Quer dizer, eu não estou tão atrasado assim.